A gente continua então nesse assunto. Eu converso agora com um professor de Relações Internacionais da ESPM, é o Gunter Hudzit. Falei certo seu nome, Gunter? Muito obrigada por conversar com a gente, neste sábado. Boa noite. Boa noite, Muriel. É Gunter Hudzit. Quem manda Quase. ter esse nome? É Gunter Hudzit, então, desculpe aqui, a gente vai se adaptando. Professor, preciso começar te perguntando especificamente do porquê que essas tensões entre Rússia e Ucrânia estão nesse ponto mais alto dos últimos anos. O que aconteceu especificamente? Você tem aí uma aproximação efetiva de um diálogo, não só da Ucrânia com a OTAN, que é bom lembrar que engloba não só os países da Europa, mas também Estados Unidos e Canadá, como da própria União Europeia. Na verdade, a aproximação da Ucrânia com a União Europeia, que lá atrás, em 2014, é que levou à operação militar que acabou fazendo a anexação da Crimeia por parte da Rússia e que a Ucrânia vive em guerra civil, todo o leste da guerra, né, da Ucrânia em guerra civil desde então. Então, é nesse ponto que está, nesse momento, que é, tudo indicava que os diálogos entre as duas partes para a aceitação e pelo menos o convite da Ucrânia para entrar na OTAN estava sendo discutido. Professor, a Ucrânia está argumentando que a Rússia está tentando desestabilizar o país antes de começar uma intervenção militar, por exemplo. Existe alguma possibilidade dessa diplomacia que a gente tem acompanhado na última matéria, por exemplo, falhar e a gente ver realmente uma guerra começando? Olha, se marcar uma nova reunião, já é um bom sinal. Porque justamente quando os dois lados decidem não conversar é que aí realmente não é um indicativo de que não se está buscando uma solução. Porque também não interessa à Rússia uma guerra nesse momento, porque por mais que a vantagem numérica do lado russo seja muito grande, o inverno não foi tão forte assim. E que, portanto, o solo ucraniano, que é ótimo para a agricultura, é péssimo para tanques e tropas e veículos pesados, né, passarem. Né? Os alemães aprenderam isso, né, ao longo da Segunda Guerra Mundial. Então tem esse ponto também tático que tem atrapalhado o planejamento russo e que chega ao ponto da gente também não saber exatamente o que Vladimir Putin quer. Li alguns artigos essa semana de que nem os mais próximos assessores de Putin sabem diretamente, direito, o que ele pretende com tudo isso. Ele está deixando até, né, esse pessoal próximo dele no escuro, sem saber direito o que ele realmente quer tirar da fora, lógico, que é esse compromisso da Ucrânia não ser aceita na OTAN, o que é bastante difícil do Ocidente aceitar. Professor, os dois países têm relações comerciais bem importantes. O que a gente pode ter de impacto se uma guerra, por exemplo, realmente acontecer? A Europa também pode sentir, o restante da Europa, por exemplo? Para começar, a própria Europa, porque isso levaria a uma diminuição do gás, como ele já fez, Putin já fez isso em outros anos, né, a chamada diplomacia, né, a pressão geopolítica do gás, e que com certeza afetaria, e não é, de novo, não é à toa ele estar fazendo toda essa movimentação em pleno inverno, quando a demanda pelo gás é muito maior. Então, a Europa começaria a sentir, mas o resto do mundo sentiria. Né? A gente já está vendo aí o preço do barril do petróleo já subindo, chegando na casa dos US$ 90, e há alguns analistas que falam que pode chegar a 100 novamente. Então, isso tem repercussões na economia global como um todo, no momento que, por exemplo, a economia chinesa está desacelerando, em que a gente está tendo esse novo, né, esse repique aí com a variante Ômicron. Então, não se restringe só Ucrânia, Rússia, Europa, mas sim o mundo inteiro. Professor, os Estados Unidos e também outros aliados da Ucrânia enviaram toneladas de munição, já pensando numa possível guerra aí contra os russos. Gostaria que o senhor avaliasse como que está a participação dos Estados Unidos nesse rolo aí, nessa confusão.
Bom, o que os países europeus têm mandado, né, que os Estados Unidos têm mandado, são mísseis antitanque. Justamente a arma que mais se usaria num conflito pelo lado ucraniano e que poderia realmente, se não deter, elevar um custo, né, de perdas de equipamento e de vidas do lado russo e fazer com que não fosse tão rápida a tomada do país como foi a Crimeia em 2014. Portanto, esse indicativo, né, essa, não só por parte dos Estados Unidos, do Reino Unido, dos países bálticos, enviando realmente esses mísseis antitanque, os mais modernos que eles têm, elevar de novo, né, como se diz, a aposta do lado ocidental para tentar trazer de vez para uma negociação diplomática e não militar do lado russo. Professor, essa probabilidade de guerra, ela está totalmente nas mãos de Vladimir Putin. O que ele deve fazer pela sua avaliação, pelo que o senhor tem acompanhado, tem lido? Qual que deve ser o caminho que o presidente russo deve seguir? Olha, é muito difícil saber. Muito difícil porque essas reuniões são aquelas reuniões oficiais, aquelas para os jornalistas mostrarem para o mundo o que estão ocorrendo e que, por exemplo, o discurso que o presidente Biden fez, né, já na quinta-feira à noite, repercutiu muito no mundo inteiro, dizendo que se fosse uma incursão menor, a resposta não seria tão forte, e levou muitos analistas a levantarem a possibilidade de um acordo ter sido feito entre, né, Estados Unidos e Rússia às custas da Ucrânia. Por isso que na sexta-feira de manhã o governo ucraniano inteiro estava em polvorosa, soltando comunicados, os europeus também começaram, os assessores do Biden tiveram que vir a público para esclarecer. Então, nesse tipo de situação, nós não sabemos ao certo o que está sendo negociado. Então, há diversos exemplos ao longo da história que os acordos são alcançados nesses canais secundários que a gente só acaba sabendo depois. Depois. E essa indicação do presidente Joe Biden, o presidente americano, ele chegou na sexta-feira a dar a volta, ele chegou a meio que desmentir o que ele tinha dito e teve que se explicar, né? Pois é, porque realmente pegou muito mal, muito mal. Pelo que eu li, realmente o governo ucraniano se sentiu completamente vendido. Já se preparou mesmo para uma invasão de pequena escala, e aí uma das coisas que se questionou muito, me defina o que é pequena escala. Qual é a diferença de invadir a soberania de um país de larga escala e pequena escala? Então, realmente foi uma declaração aí que, intencional ou não, muito desastrosa por parte do presidente Biden. Nós conversamos com o professor Gunter Hudzit. É isso, professor? Eu estou só errando o seu nome, agora foi. Obrigada pela participação aqui com a gente na CNN e uma ótima noite para o senhor. Eu que agradeço, boa noite a todos. Obrigada.